Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo ao nosso canal, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Hoje eu quero meditar na palavra de Deus sobre a nossa maturidade espiritual, sobre o nosso crescimento espiritual e como você pode se tornar um cristão saudável. E para isso eu convido você a lermos neste momento a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Essa passagem ela fala a respeito dessa necessidade de crescermos diante de Deus, crescermos espiritualmente. O crescimento espiritual, ele vai nos trazer uma saúde espiritual. Ou seja, à medida em que você se desenvolve na fé, na confiança, na palavra de Deus, na presença de Deus, isso também vai proporcionando a você essa saúde espiritual. Quando uma pessoa não cresce, quando ela para de se desenvolver, alguma coisa está errada. E nós vamos então observar hoje essa vida cristã saudável. Como você pode obtê-la? Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, o apóstolo diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Observe que o apóstolo Pedro, ele está falando de uma possibilidade de que você pare de crescer espiritualmente através de ensinos de homens abomináveis que procuram enganar as pessoas, desviá-las da presença de Deus, ainda que trazendo uma mensagem aparentemente de fé e de confiança em Deus. Ele então faz essa observação: sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, quando você dá ouvidos a ensinamentos que desvirtuam a palavra de Deus, que levam ao enfraquecimento na fé, é possível que você perca essa firmeza, que você pare de crescer, e isso pode trazer uma série de problemas para a nossa vida. Todos nós iniciamos a nossa vida cristã como bebês espirituais, sem saber muita coisa a respeito da fé, da confiança, da leitura da palavra de Deus. Não sabíamos fazer uma oração, nem pesquisar um versículo, por exemplo, na Bíblia. Fomos aprendendo, fomos estudando, e à medida em que nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos amando-o cada vez mais. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e da sua revelação, mais a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela aumenta, ela cresce. E o apóstolo Pedro, então, diz: antes de você dar ouvidos a esses ensinamentos espúrios, ensinamentos que desvirtuam a palavra de Deus, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo, você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ninguém quer ser eternamente um bebê espiritual. Quando você vê uma criança,
e você olha para essa criança, você tem uma expectativa de que essa criança cresça, de que ela amadureça, de que ela ande sozinha. Embora você goste muito de um bebê, né? Abrace o bebê, você não quer ficar 20 anos abraçando esse bebê. O seu desejo é que ele cresça. Da mesma forma, nós, cristãos, quando abrimos o nosso coração e recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, a expectativa de Deus é que nós venhamos a crescer na sua presença. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente sobre esse aspecto do crescimento espiritual, para nos tornarmos cristãos saudáveis, é que nós vamos refletir nesse momento, nessa palavra. O que é um cristão saudável? Como ele cresce? Bom, um cristão saudável, ele está sempre em crescimento, ele está sempre em desenvolvimento. Tanto que o apóstolo Pedro, ele diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Então é muito trágico quando um bebê não amadurece, quando ele não se desenvolve, quando ele não cresce. Não importa quanto os pais gostem de abraçar o bebê, não importa quanto os pais têm o desejo, né, de abraçar aquela criança. Por mais que eles amem essa criança, o desejo dos pais é que aquele bebê cresça e desfrute de uma vida plena, que ele cresça e possa se tornar um adulto maduro, um adulto sadio. Deus tem essa mesma expectativa, esse mesmo desejo em relação a cada um de nós, os seus filhos. E é por isso que ele nos chama a prosseguir, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Devemos prosseguir em maturidade. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, o autor diz o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, etc, etc. Ele diz que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, as questões relativas, né, a obras mortas, né, arrependimentos, né, de obras mortas, questões como o batismo, outras questões que são secundárias na vida cristã. Você deve, uma vez tendo passado por essas experiências, prosseguir para outras experiências mais elevadas, mais importantes na sua vida cristã, para que você possa experimentar o poder de Deus de forma grandiosa na sua vida. Deus quer que você cresça. Não ficar sempre discutindo questões doutrinárias que já foram elementos de discussões passadas. É claro que você deve ensinar isso a outras pessoas, mas essas coisas não devem estar afetando mais a sua fé em Cristo Jesus, porque agora você está buscando coisas muito mais elevadas. Vamos ver os sinais de amadurecimento. Quando é que você percebe que a pessoa está crescendo, está se desenvolvendo? Da mesma forma como nós percebemos isso fisicamente, o mesmo se aplica do ponto de vista espiritual. Então, os sinais de amadurecimento, por exemplo, eles podem ser observados na alimentação. Isso mesmo, a alimentação de um bebê não é a mesma coisa que uma alimentação de um adolescente ou de um adulto. Você não vai dar uma feijoada para um bebê recém-nascido.
nem tampouco, né, um adulto vai ficar toda a vida tomando mamadeira. Por quê? A alimentação ela é diferenciada. Você começa com leite, que é a alimentação do bebê, mas depois você já quer comer um churrasco, você já quer comer uma picanha, alguma coisa diferente. A alimentação diferenciada mostra o crescimento. Ou seja, se você já tem uma alimentação mais robusta, é porque você está se desenvolvendo fisicamente. E da mesma forma, quando você inicia na sua vida cristã, por exemplo, você não sabe encontrar um versículo bíblico. Alguém diz assim, abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Um bebê espiritual, um recém-convertido, ele não sabe, né, o que é João 3,16. Ele não sabe que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, em Novo Testamento, e que cada livro da Bíblia ele é separado por capítulos e versículos. É preciso que alguém ensine isso a ele. É preciso que alguém explique isso para ele. Uma outra coisa é a oração. Quando o indivíduo se converte, quando ele começa na sua vida cristã, a questão da oração ela pode ser bastante complexa, principalmente a oração pública. Porque a pessoa não sabe como orar, como se expressar diante de Deus ou o que falar na frente de outras pessoas. Alguns ficam, né, acanhados, outros não têm esse hábito. Aquilo que às vezes é normal para uma pessoa, para aquele que está começando, é muito difícil. Então, a dieta que você está fazendo, quando você percebe de que a pessoa está se alimentando, você sabe se ela é um bebê espiritual ou se ela é desenvolvida espiritualmente, se ela já tem sinais de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento espiritual. Por exemplo, uma pessoa que já está bastante tempo na igreja, aprendendo através da escola bíblica dominical, ouvindo sermões, ela pode começar a fazer estudos mais profundos da Bíblia. Ela já pode começar a ler um livro de teologia, alguma explicação a respeito de um versículo. E à medida em que a pessoa vai se desenvolvendo, ela também vai querendo conhecer a Bíblia, talvez, na sua língua original, o hebraico, o Antigo Testamento, o grego, o Novo Testamento, de forma que a forma como uma pessoa vai estudando a palavra de Deus mostra o seu desenvolvimento e o seu crescimento espiritual. Da mesma forma, como nós temos a alimentação, nós também vemos sinais de amadurecimento no comportamento das pessoas. Uma criança, ela se identifica com seus heróis, ela realiza brincadeiras, alguns tipos de games infantis, bonecas, carrinhos. Esse comportamento é um comportamento infantil, é um comportamento de uma criança, e isso é normal quando se é criança. Um cristão também que está começando, o comportamento dele pode ser um comportamento de um bebê espiritual. Ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que explique alguma coisa para ele, ele precisa de alguém para abrir a Bíblia e mostrar o versículo que está sendo pedido. Então o cristão que está começando, ele depende dos outros. E ele começa a aprender como é viver na presença de Deus. Às vezes acontece uma briga, o cristão novo convertido, bebê espiritual, nessa discussão ele fica chateado, fica com raiva. Por quê? Porque ele não sabe ainda praticar o amor, ele ainda não sabe praticar o perdão.
ele depende da ajuda dos outros. Já o cristão amadurecido, se alguém vem, né, e bate na sua face, ele dá o outro lado, ele sabe como é. Ele sabe que o sofrimento faz parte da vida de um servo de Deus. E que nenhum servo de Deus no passado teve vida boa e tranquila. Todos eles foram perseguidos, alguns foram torturados e mortos. O comportamento de um cristão diante das dificuldades da vida é muito diferente do comportamento de um cristão que está iniciando a sua vida espiritual. Mas ele precisa crescer. E o comportamento mostra muito disso. Temos também sinais de amadurecimento nas decisões que a pessoa toma. Normalmente, uma criança, ela é indecisa. A criança, ela tem atitudes mesquinhas, egoístas, ela quer tudo para si. Às vezes, ela se vitimiza porque ela só olha para os seus interesses. Ela não quer ajudar, ela simplesmente quer viver a vida dela. Já um adulto é diferente. É muito ruim um adulto mesquinho, egoísta, se vitimizando, olhando só para si. Isso são atitudes infantis. É por isso que nós não gostamos dessas atitudes em adultos, porque são atitudes de crianças. O adulto, ele sabe decidir, ele sabe tomar decisões, e essas decisões são decisões sempre sábias, voltadas para o coletivo, voltado para a comunidade, para a edificação da vida da pessoa. Ele tem fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito já nasce em seu coração. Ele é capaz de amar, de bendizer, ele é capaz de ter fé, amor, e esse fruto ele vai se manifestando a cada dia. Então as suas decisões são decisões diferentes. As decisões que são tomadas mostram os sinais de amadurecimento. E também em relação aos estudos. Da mesma forma como nós iniciamos os nossos estudos, começando lá na alfabetização, no jardim de infância, depois passando para os outros cursos, você depois vai para o nível médio, vai para a universidade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Essa evolução nos seus estudos também mostra sinais de amadurecimento. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você não fica mais ligado só à revista da escola dominical. Você quer ler outros livros, você quer ler outros comentários, você quer saber como é feita a interpretação da Bíblia, você começa a se aprofundar na exegese bíblica, onde você busca o significado desses textos, a fim de poder interpretá-lo de uma forma melhor. Então os estudos também vão se aprofundando. Tudo isso são sinais de amadurecimento. E na vida espiritual, a alimentação, o comportamento, as decisões e os estudos também vão indicando a sua evolução, o seu desenvolvimento, a sua saúde espiritual. Se você não tem saúde espiritual, a sua alimentação vai ser sempre aquela alimentação rala. O seu comportamento vai ser sempre um comportamento infantil. As suas decisões serão tomadas com base no seu egoísmo, nos seus interesses pessoais. E o estudo, ele nem vai existir, porque você não vai ligar para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para se aprofundar nesse conhecimento, a fim de ter mais comunhão com Deus. Se você não está apresentando sinais de amadurecimento, cuidado, porque se tornar um bebê espiritual de forma indefinida, né, de forma onde você até o final da sua vida não vai obter crescimento espiritual, isso significa
que muitas bênçãos da sua vida serão perdidas. Hebreus capítulo 5, o autor diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Qual é o seu nível de espiritualidade? Como está a sua vida cristã? Ela é uma vida cristã saudável? Um cristão saudável, ele sempre vai crescer, ele sempre vai evoluir, ele sempre vai se desenvolver. Já um cristão infantil, que não cresce ou não quer crescer, ele sempre vai precisar de uma babá para cuidar dele. Tem muitas babás, de cristãos antigos, membros de igreja que anos após anos, ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, continuam os mesmos, continuam iguais, não se desenvolveram. Estão precisando de pessoas para cuidar deles. Ou seja, a babá espiritual está sempre verificando se o leite não está muito quente, A igreja, na verdade, ela se parece mais com um hospital e não com um exército, por causa desses bebês espirituais. Um engano que nós muitas vezes cometemos, e talvez você também tenha cometido na sua avaliação. Muitas vezes achamos que crescendo numericamente, ou seja, quando a igreja cresce numericamente, ela está também crescendo espiritualmente. Isso não é verdade. Não é através do crescimento numérico que você obtém o crescimento espiritual. Crescer em número não é necessariamente ter crescimento espiritual. Cemitérios também crescem em número. Cemitérios crescem numericamente. Se você tem 100 pessoas reunidas sem amor, e depois você tem 200 pessoas reunidas sem amor, não houve crescimento espiritual. É apenas, como se diz, gordura, Não houve crescimento espiritual. O crescimento físico não é a indicação, ou seja, o crescimento numérico não é a indicação de que houve um crescimento espiritual. Ele vai além disso. Porque no crescimento espiritual, um cristão saudável, ele vai mostrar o seu brilho. E esse brilho, ele é um brilho autêntico. Ele é capaz de ter luz dentro dele e é capaz de transmitir essa luz para outras pessoas. Ele sente dentro dele esse brilho, essa luz, porque ele sabe que Deus está dentro dele. E ele é capaz de irradiar essa luz para outras pessoas. Quando as pessoas olham para um cristão iluminado, eles dizem: esse realmente é diferente dos demais. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se
coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele vai sempre iluminar, porque ele sabe que o brilho da luz, que a luz interior está em sua vida. Por isso, ele vai demonstrar esse brilho. O brilho está dentro dele. Como diz Paulo a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ele vai demonstrar isso naturalmente. Ele fala com tranquilidade, ele transmite amor, ele transmite fé de uma forma muito natural, porque é algo que emana de dentro dele, de dentro para fora. Esses são sinais de maturidade, de crescimento e de saúde espiritual. Eu quero, nesse momento, aproveitar para fazer uma diferença entre maturidade e imaturidade. Ou seja, se você quer ser um cristão saudável, você tem que saber a diferença entre a maturidade e a imaturidade. Pedro disse assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maturidade está ligada a esse crescimento. Crescimento na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Vamos ver, então, a diferença entre a maturidade e a imaturidade. Qual é a diferença entre maturidade e imaturidade? É porque a maturidade, ela é lenta e cuidadosa. Ela é progressiva. Ela passa por vários estágios, por várias etapas. É como o crescimento do nosso corpo, né? É como o crescimento de um bebê. Esse crescimento é devagar. É como o conhecimento, como todas as coisas que acontecem na nossa vida. O desenvolvimento, ele é completo. Ou seja, quando você chega a essa maturidade, você sabe que se desenvolveu em todas as áreas da sua vida. E nenhuma delas ficou para trás. E quando você chega à maturidade, você está apto para cumprir as suas obrigações. Você está ali fazendo aquilo que tem que ser feito. Já a imaturidade, ela se caracteriza porque com aquilo que a pessoa faz. E ela sempre vai fazer menos daquilo que você espera, do que você espera. Isso é sinal de maturidade. Isso pode acontecer no emprego, pode acontecer na escola, pode acontecer na família. Quando você espera alguma coisa de alguém e essa pessoa faz menos do que você espera, é porque ela tem essa imaturidade em alguma área da sua vida. A imaturidade também mostra que o potencial daquela pessoa não foi desenvolvido adequadamente. Por isso, ela é imatura. Uma pessoa pode avançar em idade, chegar a 20, 30, 40, 50 anos, mas ela não consegue desenvolver todo o potencial. Não consegue fazer aquilo que deve ser feito, porque o potencial não foi desenvolvido. Ela continua imatura, embora o tempo tenha passado. E o outro sinal da imaturidade é que a pessoa não progride. Se ela permanece na imaturidade, ela não vai avançar, ela não vai progredir, ela não vai crescer. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Você conhece alguém que talvez tenha se desenvolvido em determinadas áreas, mas continua sendo imatura em outras? Na vida espiritual,
na vida emocional, na vida financeira, na vida social, no trabalho, e essa pessoa apresenta imaturidade? Você acha que você, como uma pessoa mais amadurecida, pode ajudá-la? Um cristão saudável, ele está sempre trabalhando pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus. Ele sabe que a missão, a obra de Deus, é o batimento cardíaco do cristão saudável. Ou seja, o nosso coração se move sempre pelo trabalho no reino de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Pedro, ele disse: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Simplesmente isso. Nós não podemos deixar de fazer, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós experimentamos na nossa vida. E como é que um cristão saudável, ele trabalha em prol do reino de Deus? Ele faz isso pregando a palavra, anunciando às pessoas, seja através de pregações, seja através de orações, orando pelas pessoas, testemunhando, falando do amor de Deus às pessoas, indo pregar a palavra, sendo um missionário, ajudando pessoas. E quando ele ajuda essas pessoas, ele sabe que ele tem força suficiente, tem condições para exercer essa atividade, porque ele é um cristão saudável. A missão, ela é algo que faz o nosso coração pulsar. Nós compartilhamos as boas novas de salvação com outras pessoas, cumprindo a nossa missão, porque um cristão saudável está sempre trabalhando pelo reino de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, Jesus disse assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus disse: ide, fazei discípulos, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele promete: eu estarei convosco todos os dias. É isso que o cristão faz, um cristão saudável. Ele trabalha pelo reino de Deus, indo, fazendo discípulo, batizando, ensinando, pregando, orando, fazendo a vontade de Deus. E para concluir, eu quero dizer a você que um cristão saudável, ele está sempre glorificando a Deus. A glorificação é para Deus. A exaltação é de Deus. Por isso Pedro disse: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, ou seja, a Jesus, seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A Ele seja dada a glória. Nós não fazemos as coisas para nós mesmos. Nós não esperamos o reconhecimento das pessoas. Isso é o que menos importa, porque a finalidade com a qual nós trabalhamos não é o reconhecimento das pessoas. Eu sei que no seu trabalho, nas suas atividades, você muitas vezes quer ser promovido buscando esse reconhecimento. Mas há algo muito maior do que isso. Você pode fazer as coisas para glorificar e exaltar a Deus. E quando a glória é dada a Deus, é sinal de que você executou todas as coisas de forma correta.
E essa glória, ela deve ser dada a Deus agora, mas também como no dia da eternidade. Todos os dias que nós vamos viver aqui são dias vividos para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Não busque a autoexaltação. Não busque essa autoglorificação. Transfira qualquer louvor, qualquer reconhecimento. Transfira para o Senhor e dê a quem realmente merece toda a glória. Quero deixar para você o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Quando João, escrevendo o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, ele diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Observe as palavras finais dessa passagem. A ele glória e poder para todo sempre. Mas por que eu devo viver então uma vida cristã saudável? Porque ele, Jesus, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Não é pouca coisa. Ele nos fez reis e sacerdotes. Sinta isso dentro de você. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Por isso, com tanta honra, com tanto destaque, nós precisamos continuar trabalhando para a glória dele, porque dele é o poder, dele é a honra e dele é a glória. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda que a vida cristã saudável vai nos levar a esse patamar final, onde Jesus Cristo vai nos colocar como reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Fique com Deus, que Deus te abençoe e que você busque a cada dia na sua vida crescer cada vez mais, progredir, aumentar a sua espiritualidade, aumentar a sua devoção, a leitura na palavra de Deus, servir mais, trabalhar mais em prol das pessoas e do reino do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Amém.